Bom, então vamos começar essa roda de conversa, onde a música, né? O, o meu caro amigo, 80 anos, de Chico Buarque, um olhar pela psicanálise sobre a obra do poeta. Então, o Alberto, nosso colega, Alberto da Costa Lima, membro do Instituto de Psicanálise Virgínia Bicudo, jornalista, autor do livro Quem é essa mulher? A alteridade do feminino na obra musical de Chico Buarque de Holanda e coautor do livro Essas Mulheres, o protagonismo da mulher na canção de Chico Buarque. E vamos ter o prazer aí do Carlos de Almeida Vieira, né, membro titular e analista de data aqui da Sociedade Psicanálise de Brasília e professor e membro titular da Sociedade Brasileira de São Paulo. Então, esse dueto pode, né, e trazer uma composição nesse encontro, na apresentação do Alberto e os comentários do Carlos. Então, e depois a gente abre a roda de conversa e vamos ver as ampliações da composição que vai sair hoje dessa conversa. E trazendo algo tão importante que é a música, né? Uma das experiências estéticas da do psiquismo e que aparece muito em nossos consultórios. Né? A arte musical, a poesia, né? Mas vocês devem lembrar que o Freud dizia que para trabalhar ele tinha que ter muito silêncio e ele não conseguia muito ouvir a música, diferente da postura dele com as esculturas, com a obra de arte, não é? Então, musicalidade e psicanálise hoje. Alberto, com você. Bom, enquanto a Lanusa compartilha aí conosco, inicialmente eu queria agradecer a Nise, que é coordenadora do Senap, né? Bem como as minhas colegas que compõem o Senap comigo, aqui a Sonja, a Patrícia, a Simone, que acolheram a ideia dessa proposta aí. E um agradecimento também muito especial ao Carlos, né, que é um inspirador nosso sobre essas tantas interseções que há entre a psicanálise e a literatura e que gentilmente nos deu a oportunidade de poder estar aqui essa noite, é, fazendo os seus comentários e as suas observações sobre esse tema. Então, meu muito obrigado aí, inicialmente, antes da gente começar esse percurso. E o Carlos sempre, não é, com a literatura e, consequentemente, abrangendo muitas áreas, né? A poesia, enfim. Clarice Lispector, a grande musa, né, Carlos? Minha, minha amante eterna. A sua amante eterna, ótimo, adorei, inspiradora. Dentro da proposta, né, então, o encontro, cujo título é Meu Caro Amigo, 80 anos de Chico Buarque, um olhar pela psicanálise sobre a obra do poeta. 80 anos, aliás, que o nosso Carlos vai ter a alegria também de comemorar conosco em novembro próximo, salvo engano meu, né, Carlos? Dando início aqui ao texto, então. Você já está fofocando, cara. É, É Jornalista é 80 assim, anos de rapaz, já idade, mas começa é assim, 40 de alma. com certeza. É 40 de alma. é. Então, vamos lá. Roma liberata, il progresso degli alleati verso il nord. Aliados avançam na Itália e se aproximam de novos confrontos no norte. Em 19 de junho de 1944, os jornais do mundo, fosse o romano Corriere della Sera, fosse o carioca Correio da Manhã, comemoravam o avanço das tropas aliadas contra os alemães e seus canhões,
após o desembarque nas praias francesas da Normandia, ocorrido 2 semanas antes, no 6 daquele mês, batizado como Dia D. Começava também a Batalha do Mar das Filipinas entre o Japão e os Estados Unidos, a maior disputa naval travada pelos norte-americanos até então. No Palácio do Catete, um cansado Getúlio Vargas assinava o decreto número 6.602, criando uma nova área de garimpo no então território do Amapá, em vigor até hoje. Seu Estado Novo, aos farrapos, o levaria à renúncia no ano seguinte, 1 década e meia depois da sua chegada ao poder, por meio de um golpe. É nesse contexto de nascimento de um novo mundo e de um novo Brasil que nasce Francisco Buarque de Holanda. Filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da intelectual e pintora Maria Amélia Cesário Alvim, Chico cresceu ao lado de 4 irmãs e 2 irmãos. Descobriu um outro de origem alemã, filho do pai quando ainda era solteiro e trabalhava como correspondente de um jornal na Alemanha, por meio do poeta Manuel Bandeira, mas nunca o conheceu pessoalmente. O ambiente familiar era intelectualmente riquíssimo. Em animadas tertúlias, os pais reuniam, além de Bandeira, amigos como Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Tom Jobim, Paulo Vanzolini, Jorge Amado, Caio Prado Júnior e Vinícius de Moraes, poeta que ganhava a vida como diplomata, por quem Chico dizia que a mãe suspirava pensando enquanto olhava para o pai. A casa da Rua Buri, número 35, no Pacaembu, em São Paulo, era um grande ponto de efervescência cultural e política, onde para os filhos a biblioteca paterna ocupava lugar sagrado, interditado à entrada de crianças que ali só iam escondidas ou convidadas pelo pai quando ele se prestava a indicar algum livro à leitura. Era um local quase mítico, em que a figura paterna, durante várias horas do dia e da noite, se refugiava de toda a família para ali produzir obras como Raízes do Brasil, em prejuízo de uma convivência maior com os filhos. Em sua mais recente obra, Bambino a Roma, um livro que mescla memórias e ficção pautado nos 2 anos em que os Buarque de Holanda viveram na Itália, onde Sérgio foi lecionar a Cátedra de Estudos Brasileiros, Chico rememora a convalescença de uma apendicite supurada aos 10 anos de idade, em que a companhia do pai lhe chegava por um tlec-tlec-tlec-tlec-tlec-plim, que Sérgio Buarque produzia do escritório enquanto datilografava a sua Olivetti M40 e que lhe embalava no quarto ao lado o ritmo da leitura de um romance roubado do irmão. Então comecei a fantasiar que meu pai publicava romances de aventura sob o pseudônimo de Emílio Salgari e que naqueles dias estaria escrevendo as peripécias do Corsário Azul, vividas não nas águas de Maracaibo, mas na Baía de Guanabara. Data daí minha admiração pela figura paterna, que se transforma em franca inveja nos dias das aulas de italiano, ministradas pela desejada senhorina Grazia, a quem Chico, após fim de uma aula do pai, mostrou-se nu enquanto experienciava uma ereção, um tipo de cãibra indolor, imediatamente sustada pela violência com que a mãe bateu-lhe a porta do banheiro para cortar a constrangedora cena. A ausência desse pai quase olímpico, um deus intocável, inacessível em seu ambiente de trabalho aos filhos, enquanto estava à mão de todos nas livrarias pelo mundo, que estava ficando velho, passara de 50 anos, e que Chico gostaria de ver, pelo menos uma vez na minha escola, onde deviam achar que minha mãe era viúva, parecia gritar a essa criança: ninguém é filho de Sérgio Buarque de Holanda impunemente. Eu gostaria de mostrar a todos que o meu pai não era qualquer um. Era o único pai de aluno na escola americana com um livro publicado na Itália. Era o único titular de uma cátedra na Universidade de Roma, onde o curso de estudos brasileiros provavelmente fecharia as portas com a sua partida. Mas o pai não podia ser mostrado, porque não estava lá. A literatura, no entanto, como um seio bom, foi pavimentando essa aproximação entre ambos. Já aos 15 anos, pelas mãos do pai, Chico teve acesso a uma infinidade de autores relevantes como Sartre, Proust, Camus, Tolstói, Guimarães Rosa, que virou seu padrão de escritor brasileiro. A mãe, Memélia, intelectual e politicamente muito ativa, que organizava toda a administração da casa e das contas e se ocupava do cuidado dos filhos, cumpria ainda um fundamental papel lúdico no núcleo familiar, segundo o que trazem as reminiscências de Chico. Ela o levava aos cinemas, onde ele podia assistir aos filmes recém-lançados e fantasiar histórias,
lhe comprava mapas sobre os quais ele construía cidades imaginárias, acompanhava-o à praia, adorava a música popular e carnaval e, sobretudo, lhe transmitiu a imensa paixão pelo futebol que Chico Buarque, desde cedo, cultivava pelas ondas do rádio ou precárias transmissões de TV, a partir das quais ia conhecendo os jogadores de todo mundo e gravando na memória seus nomes e suas jogadas lendárias. As quatro irmãs, especialmente a mais velha, Heloísa, a miúcha, cujo dedilhar no violão Chico observava minuciosamente tentando aprender, também parecem ter marcado profundamente a sua formação e servido mesmo como objeto da sua curiosidade sexual. Em Bambino a Roma, ele relembra que minha irmã mais velha morreu sem saber que eu a espiei pelo buraco da fechadura. Ou melhor, eu usava espioná-la sempre que ela se despia para entrar no banheiro. Talvez por viver imerso desde cedo nesse ambiente tão cheio de mulheres, Chico Buarque, também pai de 3 meninas, se considere, como ele mesmo sublinhou em um documentário do início dos anos 2000, um voyeur, um vedor do agir feminino, alguém para quem a mulher está sempre envolta em um grande mistério, no que parece dialogar com a célebre frase de Freud em carta a Marie Bonaparte, "Faz will das Fein", o que quer uma mulher? Uma visão atualmente algo desconfortante sob a abordagem social das questões de gênero, mas que estava inserida no contexto da época, tanto de um quanto de outro. As músicas com as quais Chico começou a sua carreira de compositor tinham esse recorte, resgatada de uma condição oprimida no cancioneiro nacional, do lugar da Amélia que não tinha a menor vaidade e achava bonito não ter o que comer. A mulher buarquiana, esse misterioso outro, foi sendo erigida de uma forma mais ativa e altiva em sambinhas que espelhavam Noel Rosa, morto com somente 26 anos, mas deixando um legado de mais de 250 grandes canções compostas. Noel, falecido em 1937, parecia, aliás, uma boa metáfora para o Brasil da década de 50, um país com urgência de viver e de fazer, em uma ebulição transformadora, 50 anos em 5, a possibilidade de realização da utopia brasileira. Era um momento de reconciliar antagonismos históricos e rumar para a modernidade. A capital removida do litoral para os grotões do interior, no meio do Planalto Central, no meio do nada. Brasília era o reencontro do Brasil consigo mesmo, símbolo da sociedade nacional integrada, de um país finalmente moderno. Virar Oscar Niemeyer era o sonho de muitos jovens da época. Era o sonho de Chico Buarque. Mas a trajetória na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo foi atropelada pelo ritmo, pela voz, pela batida no violão do baiano João Gilberto em Chega de Saudade, um LP 78 rotações que virou trilha sonora para aquela época e mudou os rumos da música no Brasil e no mundo. A bossa nova viraria uma febre que despertaria, como nunca antes na história do país, a vontade nos jovens de compor, cantar e saber como é bom poder tocar um instrumento. Chico Buarque queria cantar como João Gilberto, fazer música como Tom Jobim e letra como Vinícius de Moraes. Em um texto extremamente sensível chamado A Casa do Oscar, sobre um anteprojeto de casa nova feito por Niemeyer para os Buarque de Holanda, Chico elabora um pouco sobre essa transição que o levou a trocar a arquitetura pela música. A Casa do Oscar era o sonho da família. Havia um terreno para os lados da Iguatemi, havia o anteprojeto, presente do próprio, havia a promessa de que um belo dia iríamos morar na Casa do Oscar. Cresci cheio de impaciência porque meu pai, embora fosse dono do Museu do Ipiranga, nunca juntava dinheiro para construir a Casa do Oscar. Mais tarde, num aperto, em vez de vender o museu com os cacarecos dentro, papai vendeu o terreno da Iguatemi. Desse modo, a Casa do Oscar, antes de existir, foi demolida, ou ficou intacta, suspensa no ar, como a casa no beco de Manuel Bandeira. Senti-me traído, tornei-me um rebelde, insultei meu pai, ergui o braço contra minha mãe e saí batendo a porta da nossa casa velha e normanda. Só volto para casa quando for a Casa do Oscar. Pois bem, internaram-me no ginásio em Cataguases, projeto do Oscar. Vivi 6 meses naquele casarão do Oscar, achei pouco, decidi-me a ser Oscar eu mesmo. Regressei a São Paulo, estudei geometria descritiva, passei no vestibular e fui o pior aluno da classe. Mas ao professor de topografia, que me reprovou no exame oral, respondi calado.
Lá em casa tem um canudo com a casa do Oscar. Depois, larguei a arquitetura e virei aprendiz de Tom Jobim. Quando minha música sai boa, penso que parece música do Tom Jobim. Música do Tom, na minha cabeça, é casa do Oscar. O golpe civil-militar de 1964 destroçou esse projeto de Brasil que estava sendo construído. Mandatos cassados, direitos políticos suspensos, a turma da Bossa Nova cindiu e tomou rumos diferentes. Nara Leão, musa do movimento, encampou canções de protesto, unindo cidade e favela, numa toada cuja apoteose foi o espetáculo Opinião. 2 anos depois, decidiu partir para outra e viu em Chico, um cantor-compositor de 22 anos, com algumas músicas já na praça, uma promessa de nova parceria. A banda, composta por ele em 1966 e interpretada por ela no mesmo ano, vira um estrondo em todo o país, vence o segundo Festival Popular de Música Brasileira da TV Record e transforma-o em sumidade nacional. Com a canção, Chico parecia negar uma realidade sociopolítica que já se desenhava cruel e se agarrava às memórias daquele passado por meio de uma modinha feliz e cheia de lirismo nos moldes do que for iniciado lá atrás pela Bossa Nova. No Correio da Manhã, Carlos Drummond de Andrade escreveu que a canção dava bem a ideia de como andávamos precisando de amor. A parceria com Nara rendeu outros frutos. Sem qualquer talento para apresentar programas de TV, os dois foram chamados a comandar um que não durou muito. Como analisou o falecido jornalista e crítico Sérgio Cabral, ninguém esperava que Chico e Nara se revelassem animadores de auditório, mas daí a serem desanimadores de auditório foi algo difícil de lidar. O jeito tímido e introvertido dos dois logo tirou o programa do ar. Foi graças a essa parceria, no entanto, que pela primeira vez Chico Buarque deu voz em suas composições a um eu lírico feminino, a uma mulher que falava em primeira pessoa. Um potente exercício de alteridade, de outrarse, verbo reflexivo criado por Fernando Pessoa, que Chico passou a conjugar tão bem num desafio de desnudar sujeitos desejantes e os conflitos com os objetos desses desejos. O amor gerador de prazer e dor, pulsão de vida e pulsão de morte, Eros e Thanatos. Com Açúcar com Afeto, de 1966, tinha um estilo, digamos, sofrência. Era uma encomenda de Nara, muito direcionada, quase uma receita de bolo, em que ela especificou que tipo de mulher queria como personagem da música. Ela pediu e eu fiz, disse Chico no documentário aqui já citado. É uma música hoje silenciada pelo autor, que já não a colocava em seus espetáculos havia muito tempo e recentemente anunciou que não a cantaria mais. Na série O Canto Livre de Nara Leão, da Globoplay, Chico afirmou não interpretar mais a música por concordar com as feministas, em que pesem muitas delas, estudiosas sobre o assunto, não se alinharem a ele nesta decisão. Vou sempre dar razão às feministas, mas elas precisam compreender que naquela época não existia, não passava pela cabeça da gente que isso era uma opressão, que a mulher não precisa ser tratada assim, registrou o compositor no documentário sobre Nara. Essa coisa de intérprete da alma feminina, rótulo que Chico Buarque sempre rejeitou por se considerar de fato um desconhecedor da alma feminina, essa coisa de dar voz e posição de centralidade à mulher em suas obras musicais, foi algo que lhe rendeu temática em quase metade das suas mais de 300 canções. Olhos nos Olhos, de 1976, imortalizada na voz de Maria Bethânia, por exemplo, é a primeira dele em que a mulher dá uma virada na condição de oprimida, uma volta por cima e se impõe diante da figura masculina que naquele enredo a abandonou. O tema sempre suscitou muitas paixões. Bolsa de Amores, de 71, que chegou a ser censurada pela ditadura, e Mulheres de Atenas, de 74, são alguns exemplos. A última delas deu-se com Tua Cantiga, de 2017, do álbum Caravanas, em que um eu lírico masculino promete à amada que, quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos, e de joelhos, vou te seguir. Muitas críticas consideraram a composição datada, com a visão estreita e depreciativa da mulher. De fato, uma análise mais acurada da música parece nos mostrar que ela trata de um eu lírico masculino delirante, de um psicótico em surto, um indivíduo tomado por persecutoriedade, assombrado por fantasias de traição, entre suspiros, pode outro nome, dos lábios te escapar, que admite até ter ciúmes de si mesmo. Terei ciúme até de mim, no espelho a te abraçar.
Não há, enfim, nada na canção que indique a participação da mulher personagem na fantasia particular do eu lírico masculino que conduz o enredo, ou que sugira uma concordância ativa dela com a depreciação da condição feminina. A música, de fato, versa sobre um homem perdido na febre dos próprios delírios. O autor parece, mais uma vez, como recorrentemente faz em suas composições, lançar mão de forma sutil de preconceitos, lugares comuns, clichês e estigmas socialmente arraigados para expor as nossas mazelas culturais, as raízes do Brasil. Sua obra é um permanente levantar de espelho, em que frequentemente nos reconhecemos no que está refletido, gostemos ou não do que estamos vendo. Enfim, para além da fome e da corrupção, o fato é que um dos grandes problemas nacionais continua sendo interpretação de texto. Querelas à parte, em algumas composições, Chico Buarque consegue abordar diretamente aspectos muito caros à psicanálise. Você, de 1988, traz como subtítulo uma canção edipiana. É, em suma, a tradução bem acabada do assombro de uma criança pela ausência da mãe ou de um adulto infantilizado relutando com a partida da mulher no calar da noite, em que são muitas as questões postas. Por quem você se troca? Que horas você volta? Que blusa você com seu cheiro deixou na minha cama? No sonho de quem você vai e vem com os cabelos que você solta. Os sonhos, aliás, assumem a sentença freudiana de via régia para o inconsciente em músicas como Não Sonho Mais, Sonhos, Sonhos São e Outros Sonhos, nas quais uma confusão de desejos se forma e se deforma, onde conteúdos reprimidos emergem no decorrer das letras. Em uma canção desnaturada de 79, que integrou o espetáculo Ópera do Malandro, a tensão entre a mãe, Vitória de Duran, uma grande prostituta, como ressalta a própria Marlene, que a interpretou, e uma filha que cresce frustrando os sonhos de redimir a vida, Terezinha, a quem ela insiste chamar de Curuminha, embala o enredo, tomando proporções quase de tragédia grega, em que a mãe regride no tempo, transformando cuidados em descuidados, até sentenciar o desejo de desnascer a filha, tornar azeite o leite do peito que me raste, no chão que engatinhaste e salpicar 1000 cacos de vidro, pelo cordão perdido, te recolher para sempre a escuridão do ventre curuminha, de onde não deverias nunca ter saído. Essa ideia do desnascer da própria cria já tinha, em alguma medida, aparecido 2 anos antes em Pedaço de Mim, que, assim como Angélica, Chico Buarque compôs em homenagem à estilista Zuzu Angel, morta pela ditadura em 1976, após uma cruzada em busca do filho, Stuart Angel Jones, preso, torturado e assassinado por militares do Centro de Informação da Aeronáutica no Rio de Janeiro. Neste caso, a mãe transforma a saudade do filho morto em um nascimento às avessas, em um não-cimento. O pedaço de mim, ou metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. A entrada nesta temática política chega somente no apagar da década de 60, quando muitos artistas já estavam engajados no combate à ditadura e havia um rastro de sangue lavando o território nacional de ponta a ponta, com centenas de presos, torturados, exilados, mortos e desaparecidos políticos. Mesmo a participação na Passeata dos 100 Mil de 1968, o maior ato de protesto e repúdio à barbárie promovida pelos militares havido desde 64, foi algo que Chico aceitou a contragosto, convencido a ir pela pressão de amigos e intelectuais. Ele recusava o envolvimento político e parecia seguir negando em suas obras a tragédia da realidade à sua volta, o que lhe rendia a acusação de alienado. Enquanto pessoas eram serviciadas e assassinadas em porões dos quartéis, Chico Buarque estava compondo obras como Morena dos Olhos d'Água, Carolina e Tão Bom Que Foi o Natal. Em setembro de 68, às vésperas da decretação do infame AI-5, uma tímida sabiá, composta junto com Tom Jobim, numa alusão à canção do exílio de Gonçalves Dias, venceu o 3º Festival Internacional da Canção, no Maracanãzinho, sob as mais sonoras vaias, quase unânimes, de toda a história dos festivais de músicas populares, como registrou a Folha de São Paulo do dia seguinte.
para não dizer que não falei das Flores, de Geraldo Vandré, eleito em segundo lugar pelo júri, era a música do coração do público que considerava Sabiá desvinculada da realidade nacional. Diferentemente do poema de Gonçalves Dias, na composição de Chico e Tom, o eu lírico, se voltasse, já não mais desfrutaria da beleza da terra que abandonou, de uma palmeira que já não há, ou de colher a flor que já não dá. Uma letra muito possivelmente inspirada na contundente e dolorosa afirmação do pai em Raízes do Brasil, de que somos uns desterrados em nossa própria terra. Essa influência paterna vai aqui e ali dando sinais de vida muito potentes na obra de Chico. Calabar, o Elogio da Traição, escrita em 1973 por ele e Rui Guerra, faz uma releitura do papel do mulato que passou para as páginas da história como traidor por ter facilitado a conquista de Pernambuco, terra da família paterna de Chico, os Holanda, pelos holandeses. Uma das músicas do espetáculo, Não Existe Pecado ao Sul do Equador, parte de uma descoberta de Sérgio Buarque, anotada em Raízes do Brasil, de que corria na Europa durante o século XVII a crença de que, para além da linha do Equador, não existia nenhum pecado. Ultra aequinoxium non peccavi. Esse caldeirão humano assemelhado a um paraíso infernal ou a um inferno paradisíaco nos trópicos, essa complexidade racial, cultural, política, regional e socioeconômica do Brasil, produtora de tantos segmentos minorizados em direitos por séculos afora, virou fonte de inspiração. Chico parece beber na tradição grega do dionisismo, que se dirigia sobretudo aos que estavam fora da vida política, à margem da ordem social da polis, como os escravos e as mulheres. No caso dele, isso inclui ainda malandros, homossexuais, pivetes, operários. Construção, frequentemente apontada como a sua maior canção e uma das maiores da MPB, toda em versos alexandrinos, concluídos com proparoxítonas, homenagem ao malandro, Genio Zeppelin, o meu guri, escancaram esse terrível quadro de repressão social que recalca, oprime, marginaliza, esmaga, levando os muitos desses sujeitos a viverem um imaginário à parte para escaparem da asfixiante realidade, como a moça que desatinou ao final do carnaval. Em Ela Desatinou, de 68, para a tristeza de um agente que queria fazer o mesmo, mas não se permitia. Quem não inveja infeliz, feliz no seu mundo de cetim, assim debochando da dor, do pecado, do tempo perdido, do jogo acabado. Os 14 meses na Itália, terra a qual Chico volta, desta vez exilado com a então mulher, a atriz Marieta Severo, e lá tem a sua primeira filha, Sílvia, parecem ter servido a ele como um período de profunda reflexão sobre a realidade brasileira, um tempo para elaborar melhor aqueles anos de chumbo, uma longa noite que duraria 21 anos. Chico Buarque retorna ao país em 1970, fazendo barulho, como lhe recomendou Vinícius de Moraes, na tentativa de impor alguma intimidação aos militares, dada a ampla cobertura de sua chegada feita pela imprensa. Essa leitura crua e lancinante que Chico passa a fazer do Brasil a partir de então, leva-o ao auge da produção artística justamente quando a ditadura militar chegava ao auge da repressão e da censura. De 1970 a 1979, foram 127 canções, contra as 63 produzidas na década anterior e as 116 na seguinte, quando veio a redemocratização. A elas somaram-se mais 3 peças de teatro e 2 livros. Se é válido pensar na literatura como um sintoma, seja do autor, como em Memórias de um Doente dos Nervos, de Daniel Paul Schreber, seja universal, como em Édipo Rei de Sófocles, a obra de Chico nos anos 70 parecia colocar no divã um povo com todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Apesar de Você, de 1970, com tanto a dizer. Com a censura cerceando a liberdade de expressão e muita gente torturada e morta, despir-se de si mesmo como sujeito, buscar um pseudônimo, foi uma saída para o compositor driblar os militares. Julinho da Adelaide, contra quem nada pesava nos arquivos do DOI-CODE, virou sucesso em 1974 com as composições Acorda Amor, onde chamar o ladrão era mais seguro do que o pesadelo de acordar com os homens do Estado já no vão da escada, e Jorge Maravilha, provocação camuflada ao ditador da vez, general Ernesto Geisel, que coerentemente detestava Chico Buarque, mas cuja filha, Amália Lucy, admirava o compositor. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, dizia o refrão da música. Em O Delírio e os Sonhos na Gradiva, Sigmund Freud afirma, numa alusão a Hamlet de Shakespeare, que os escritores são aliados valiosos do psicanalista e seu testemunho deve ser altamente considerado,
pois sabem numerosas coisas do céu e da terra, com as quais nem sonha a nossa filosofia. E completa: no conhecimento da alma, eles se acham muito à frente de nós, homens cotidianos, pois recorrem a fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência. Numa carta de 1922, 15 anos depois de Gradiva, ao escritor e médico vienense Arthur Schnitzler, Freud pede reserva sobre uma confissão sobre si que lhe parecia um tanto perturbadora, ao reconhecer que temia encontrar seu duplo naquele autor. Quando me vejo profundamente interessado por suas belas criações, sempre pareço encontrar, por trás do esplendor poético delas, as mesmas pressuposições, os interesses e conclusões que me são familiares em meu trabalho. Tudo isso me toca com estranha sensação de familiaridade. Assim, ficou-me a impressão de que o senhor sabe por intuição, realmente a partir de uma fina autoobservação, tudo o que tenho descoberto em outras pessoas por meio de laborioso trabalho. Como na quadrilha de Drummond, que virou flor da idade em Chico, Freud não conheceu Chico, que conheceu Freud, que criou a psicanálise, a qual Chico recorre toda vez que tem um bloqueio criativo para escrever e abandona assim que tudo lhe volta a fluir. Psicanálise e literatura, as canções aí incluídas, realmente se apresentam em uma relação muito umbilical, em uma dupla, onde a potência do inconsciente opera por meio da fala, da palavra, dos sons, do silêncio, do dito, do não dito. Palavra boa, não de fazer literatura, palavra, mas de habitar, fundo, o coração do pensamento, palavra. Nessas 376 canções, 12 livros, 7 filmes e 4 peças que compõem a obra de Chico Buarque de Holanda, assim como nos incontáveis livros, artigos e cartas deixados por Freud, o que será que há deles e o que será que há de nós? O que será que há dos autores e o que será que há de universal? Entre literatura e psicanálise, o que será que será? Um PS, em 1930, Freud foi distinguido com o prêmio Goethe, o mais importante da literatura alemã, não como cientista, mas como escritor. Em 2019, Chico Buarque de Holanda foi homenageado com o prêmio Camões, o mais importante da literatura em língua portuguesa, que ele só recebeu em 2023, dado que o presidente do Brasil, à época, em 2019, recusou-se a assinar a honraria, ou como disse Chico, teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio. É isso. Obrigada, Alberto. Vamos ver agora, com a sua composição, como. Cadê o Carlos? Como o Carlos, também músico, como ele vai, né, trazer essa partitura a partir do olhar, da sensibilidade, da musicalidade que seu texto possa ter produzido no Carlos. Carlos, o Carlos, enquanto a gente aguardava, quer dizer, eu estava te procurando, então eu falei aí, né, dessa, dessa composição que o Alberto fez, e você, como também na vertente musicista, né, como você, então, vai conversar com esse texto e trazer a musicalidade da sua leitura ao texto do Alberto. Obrigada, Carlos. Bom, inicialmente eu queria agradecer ao Alberto pelo convite, a Nilde por mais um empreendimento que agora já está ficando uma das pratas da casa, né, dessas reuniões do Senap. E terceiro, por o Alberto trazer e provocar um tema que eu me dedico há anos, que é a aproximação ou a convergência que existe entre
os escritores da psicanalítica. É, no texto da Gradiva, o Freud escreve o seguinte: se pelo menos pudéssemos encontrar em nós mesmos ou entre os nossos próximos uma atividade de algum modo semelhante à do poeta, a investigação a respeito nos permitiria esperar conseguir uma primeira explicação sobre a criação poética. E realmente existe uma perspectiva a esse respeito. Dois pontos. O próprio poeta gosta de reduzir a distância entre o que é singular e a essência humana, em geral. Ele nos assegura com frequência que em cada um existe um poeta escondido e que o último poeta deverá morrer com o último homem. Essa é uma citação do velho Freud, no Poeta e o Fantasiar, nas obras completas. Bom, o texto do colega, do Alberto, eu não vou entrar muito em detalhes nas questões consideradas e autobiográficas e biográficas do próprio Chico, por um tempo ser escasso, e eu quero usar o meu tempo para trazer o que é que esse homem inspira a gente. Esse homem é o Chico Buarque. Do Alberto tem um fragmento que cita o Drummond, quando Drummond diz como andamos precisando de amor. Não me lembro agora exatamente a obra que o Freud fala isso, mas o Freud diz que o que cura a alma de uma pessoa é o amor. E a psicanálise trabalha com amor. A psicanálise trabalha com o amor transferencial e contratransferencial. E é dessa junção amorosa que nasce textos, poemas, prosa, poética e elaborações sobre a intimidade do ser, tanto do analisando quanto do analista. Há quem diga que a transferência, que às vezes hoje me horripila quando eu ouvi de uma colega a seguinte pergunta: Carlos, você acha que a transferência está caindo de moda? E eu fiquei absurdo, triste, espantado, que jamais cairá de moda enquanto a psicanálise for um exercício clínico e uma relação que diz respeito a duas pessoas que, queiram ou não queiram, estão envolvidas no amor transferencial. Bom, falar em amor, esse é o tema do Chico. O Chico é um dos poetas do amor, além do nosso velho poetinha, entre aspas, Vinícius de Moraes. Há um livro de um autor francês, brasileiro, que foi para a França e até lá hoje está, que é um livro belíssimo, editado pela editora Perspectiva, que se chama O Ensinamento da Loucura na obra de Dostoiévski. Esse autor chama-se Heitor de Macedo. Nesse livro, e tenham paciência que daqui a pouco eu chego no Chico.
Nesse livro, ele nos lembra que o Freud sempre se alimentou dos poetas. E o Alberto se referiu a isso. Uma prova mais cabal de que da humildade freudiana é o reconhecimento dele quando ele faz as Lucindas, que era o duplo dele e que ele nunca quis conhecê-lo, ele tinha medo de conhecê-lo e cada um ficava no seu cercado, mas o que ele ouvia dos pacientes, o que ele ouvia dos analisandos, o Schindler descrevia nos seus contos e romances. São livros que vale a pena ser lido. O Chico Buarque é bom, né? O Chico Buarque é uma pessoa sui generis, né? Um gênio, né? É, eu adoro as canções do Chico e confesso que eu não adoro a prosa do Chico. Estou sendo muito sincero. Tentei ler alguns livros e realmente não gostei, pode ser culpa minha. Eu prefiro o Chico como um poeta da canção. E às vezes eu me indago de uma maneira meio triste, né? Porque, e aí eu vou colocar isso para vocês, né? Por que será que a criatividade exuberante do Chico Buarque, com belas canções, belas melodias, sobremaneira foram feitas com a metralhadora nas costas? Quando acabou a ditadura, quando a democracia voltou, à medida que os anos foram passando, eu não via mais aquele Chico que eu tanto amava. E hoje ele quase que não compõe. O último disco do Chico, que o Alberto citou, que é Caravanas, é de 1917. Ou seja, fazem 25 anos que esse homem partiu para a prosa, né? E deixou o que eu acho que ele cantou a vida toda, ele cantou o amor. E é nisso que eu vou pautar a minha conversa hoje. O Freud tinha uma admiração profunda por vários poetas, desde a Grécia Antiga, né, aos poetas clássicos ingleses, ou mais particularmente os poetas do Reino Unido, que o Freud tinha, sempre lia, era um poeta que você já conhece, que é o William Blake. É um poeta inglês, conhecido, e que tem um dos livros mais belos para de fazer. O título do livro do Blake é Canções da Inocência e Canções da Experiência. Obrigada. É uma edição bilíngue comentada, editada pela editora Dizal, que o Freud tinha muita familiaridade com o livro e com o poeta. E eu escolhi um poema que o Freud cita, chamado Tristeza de Infância. E por que eu escolhi isso, né? Eu vou pegar um vértice na obra do Chico, onde o Chico sempre canta o amor, literalmente sobre o amor entre o homem e a mulher, e uma mulher e um homem, mas metaforicamente sobre o amor entre duas pessoas, e que esse homem sempre está cantando um amor muito precoce.
que é o amor entre um filho e uma mãe e vice-versa. Que depois eu vou mostrar para vocês isso na bela canção, uma das canções mais bonitas do Chico, que é Eu Te Amo, que ele compôs com Tom Jobim. Mas o Blake diz assim, na tristeza de infância, pensem, nós analistas, pensemos nas relações mais precoces, mais iniciais da vida. Ou seja, na grande paixão de qualquer um de nós, que é a mãe da gente. O pai vem depois. Minha mãe, queixosa, meu pai, choroso, mergulhei num mundo perigoso, aos gritos, nu e desamparado, como um demônio em um céu nublado. Nas mãos de meu pai, com coragem, debati-me contra as bandagens, decidi atado e exaurido no seio materno ser nutrido. Esse poema me leva a pensar, né, em relações turbadoras, no início da vida, em traumas precoces, a teoria de alienação e, mais odiernamente, esse resgate que nós analistas temos feito da obra do Ferenczi, que se dedicou muito a essas atrapalhadas iniciais nos primeiros momentos da vida. Nas mãos de meu pai, com coragem, debati-me contra as bandagens, decidi atado e exaurido no seio materno ser nutrido. Ou seja, essa relação mãe ou essa relação seio-bebê, né, ela é a grande paixão de todos nós. E a maneira como essa paixão vai se desenvolver, cada um vai tomar um rumo depois do naufrágio da vida da gente, que é o nascimento. A Clarice Lispector tem uma frase belíssima que diz assim: se eu soubesse, eu não teria nascido. Mas, enfim, nascemos. Esse poema traz para nós o que é essa poesia na vida da gente de uma relação fusional com a mãe, no sentido de condições normais. Fusionalidade com a mãe, que vai se iniciar depois do desastre do nascimento, e é a partir dessa relação com a mãe, o Lacan tem o texto do espelho muito elucidativo disso que eu estou falando, que é a partir disso que vai haver a possibilidade do desenvolvimento da minha identidade como alguém diferente do objeto. Ou seja, a gente vai e volta para o tema da fusão e da separação. A separação como constituinte da identidade, do desenvolvimento mental. Ora, o que é a transferência numa sessão de análise? A transferência de uma sessão de análise é uma paixão fusional, necessária. E nós, analistas, devamos estar abertos e aceitemos ancorar essa paixão e, às vezes, se fusionar com o próprio analisando, desde que a fusão do analista seja
um en passant, né? Como dizia o Herbert Rosenfeld, um grande psicanalista kleiniano, argentino, que nós analistas devamos nos identificar com as identificações projetivas dos pacientes circunstancialmente. E aí de nós se a gente não nos desidentificar para ver a fusão de longe, que diz respeito à relação transferencial e contratransferencial. Eu vou pedir a Lanusa, já que a Nise falou em música, que ela faça-nos ouvir uma das mais belas canções do Chico, é, que ele canta com a Thelma Costa e que ele compõe em parceria com o grande maestro Jobim, Eu Te Amo. Essa canção, esse poema, brilhantemente musicado pelo maestro Tom Jobim e versado pelo Chico Buarque, em que pese há vários vértices que a gente pode olhar essa canção, mas acompanhando o raciocínio do Alberto, eu vou ficar com aquilo que essa canção pode falar sobre uma relação analítica e uma relação entre duas pessoas, independente da bela descrição de uma paixão. Vocês vejam que na, em toda a letra há um sucedâneo de versos que mostram uma relação de fusão, de confusão, a ponto de aparecer um verso que diz: meu sonho errou de veias e se perdeu. É a metáfora da placenta. É a metáfora antes do nascimento. É a metáfora de um início de uma análise. Se é que ela é uma análise, e principalmente das análises pós-modernas, onde essa angústia pela perda dessa paixão vai se atualizar na relação com o analista, e o analista, suponho eu, há que ter elaborado essa paixão na sua própria análise. Senão a análise fica manca. Uma outra coisa que chama atenção é uma saída, né, para esse novelo, essa coisa imbricada, né, em que não há diferenciação entre o eu e o não eu, que é as primeiras relações e que se atualiza nas paixões de todo mundo, vida fora, que é esse recurso criativo de que uma análise pode dar, tanto ao análise permanentemente poder ir queimando navios. O Chico usa isso baseado numa lenda da Espanha, onde um navegante saiu mar afora, porque o país dele estava em crise, e levou dentro da nau
centenas de pessoas, e num determinado momento ele avista uma ilha e atraca na ilha. Os, os tripulantes e os passageiros vão, e o conquistador começa a incentivar o trabalho na ilha, a plantar, a cultivar, etc., enfim, a retomar, ou retomar não, a criar uma nova experiência em função da falência do país, de onde eles tinham saído. Acontece que um tempo depois, um patrício e diz assim: olha, o nosso país melhorou, o nosso país cresceu, se desenvolveu. Eu vim pedir para vocês voltar. Aí a comunidade se reúne, faz uma grande conferência e chega à conclusão que todo mundo vai em direção ao comandante e diz: nós queremos voltar para o nosso país. O comandante deu um sorrisozinho, está tudo bem. Depois de amanhã eu espero vocês no cais do Porto e nós voltaremos à terrinha. E aí juntaram gato, cachorro, tudo, filho, filha, e foram para o cais do Porto. Por uma surpresa gostosa, quando todo mundo chegou no cais do Porto, o comandante queimou o navio. É isso que a gente precisa para crescer. É ir queimando, queimando, queimando os nossos navios. Que o passado passou, né? A gente só tem o presente e o futuro é uma alucinação. A minha querida Clarice Lispector tem uma frase que eu repito sempre para os meus supervisionandos, analisandos e alunos, que é uma das frases mais impactantes que eu ouvi nesses últimos tempos. A paixão é a cerimônia de um adeus. A paixão é uma cerimônia de um adeus, porque ela vai acabar. Agora, não é pelo fato de que ela vai acabar que vai haver uma catástrofe. Pode haver uma catástrofe, ambos não suportam, e a experiência humana está aí, a literatura mostra isso várias vezes. As pessoas não fazem o luto da paixão e arranjam outras paixões. E de paixão em paixão vão indo, né? Com todo respeito, o homem mais competente disso foi o Vinícius de Moraes, que teve N paixões. Mas há uma outra alternativa. Se a paixão é a cerimônia de um adeus, alguma coisa pode ser feita tirando proveito da paixão. E aquilo que a gente pode tirar proveito da paixão é a existência do amor. Freudianamente falando, do amor genital. Ou seja, o amor que reconhece tanto o eu quanto o objeto. Porque na paixão não existe o objeto. O apaixonado é apaixonado pela paixão. Essa música do Chico, se a gente pensar, né, fala de depois desse imbróglio todo, fala da separação, né? Carlos, você tem 3 Ah, minutinhos para fechar, oi. para a gente poder abrir a roda. Eu vou fechar com a frase do próprio Chico.
Ah, se perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me encontra agora como hei de partir. Se ao te conhecer dei para sonhar, fiz tantos desvarios. Se nós nas travessuras da noite eterna confundimos as nossas pernas, entre aspas, confundimos os nossos eus, diz que com perna devo seguir, e por aí vai. Não acho que estás só fazendo de conta, te dei meus olhos para tomares conta. Olha que coisa bonita e trágica, né? Eu dei meus olhos para você e eu fiquei sem olhos, né? Eu fiquei cego. Mas agora conta como hei de partir. Ou seja, como a gente há de se separar dessas fusões borderlines, pré-psicóticas, psicóticas, que não favorecem ao crescimento humano, senão o desenvolvimento do crescimento, freudianamente falando, genital. Era isso que eu queria deixar para vocês e espero que a gente possa discutir alguma coisa. Muito obrigado. Obrigada, Carlos, a você por essas, né, interligações desse amor, esse amor inicial, esse amor precoce, né, o primordial, mas de como o ritmo desse primeiro amor, nesse encontro, que ritmo é recebido entre esses dois, entre a mãe e o bebê, para que possa seguir com uma certa ritmicidade mais fluida para esse desenvolvimento até o amor genital, o amor adulto. Mas há muita alquimia, né, pelo caminho, como você trouxe. Eu achei muito rico a questão que você trouxe como da viagem, né, a esse lugar, a esse país. Então, como cada um, né, de todo esse processo, com todas as idades que tem, como disse o Celso Goodfriend aí no início, né? O livro mais recente dele, como vai se criando esse mosaico, uma partitura de ser quem se é. E que abertura para o mundo, para novos encontros. Tão linda a frase que você trouxe. A paixão é a cerimônia do adeus. Para que possa aí chegar com esperança a um amor, né? Um amor maduro e não fusional, porque aí tranca, né? Então, aberta aí a conversa. Então, enquanto aí vem, eu vou. Eu lembrei de uma parte do poema, uma citação do Gabriel Garcia Marques. Ele fala assim: Donde hay música, não pode haver cosa mala. La música compone los ánimos descompostos e alivia los trabajos que nascem del espírito. É de Doroteia e Sancho Panza, de Dom Quixote. Então, essa musicalidade do ser quem se é, e nesse processo que o Carlos tão belamente trouxe, né? O processo de uma análise. Eu queria aproveitar só, Anísio, para também fazer aqui um breve comentário
já falei muito, mas sobre a fala do Carlos, né? Nessa sensibilidade de buscar esse diálogo aí com Blake, né? Que foi um objeto de estudo do Freud, né? E conseguir alinhavar isso a chegarmos a essa beleza, né? Da delicadeza de Eu Te Amo, que seguramente é uma das canções mais belas do Chico, e uma canção cheia de simbolismo, né? É, muito potente em simbolismo, é, quando fala desse amor, né? E na lembrança do Carlos Drummond, por exemplo, é, sobre essa coisa né, do amor que eu trouxe lá no texto e que o Carlos também sublinhou, né, como sendo uma tônica também do Freud, é, o como a literatura, né, nos ajuda um pouco a fazer esse percurso também dentro da psicanálise, né? E quando eu escrevia esse texto, é, lendo ali o Chico falar dessa alguma revolta dele, né? Ele conta inclusive de um episódio quando ele foi a uma livraria em Roma comprar um livro que ele tinha rasgado do irmão por birra e a mãe manda ele comprar outro livro do irmão e ele chega na livraria e ele encontra, na verdade, Raízes do Brasil do pai traduzido para o italiano, né? E ele fica em êxtase ali. Raízes do Brasil está lá, do pai dele, é do pai dele, ele chama as pessoas para, né, querer dizer, e ele gasta o dinheiro que tem não para comprar outro romance para o irmão, mas levar a versão italiana do livro do pai para casa, e duvidando que a mãe fosse brigar com ele após isso, né? E aí o Drummond tem uma, um poema em que ele diz isso, né? O quanto eu me exponho cruamente nas livrarias, né? E a literatura é muito isso, né? É do quanto esses autores se expõem cruamente, se desnudam, ficam nu ali para um público, né? Dizendo muito de si, mas muito também do universal, né? Porque o quanto isso dialoga com todos nós, né? Uhum. E eu achei muito rico, Alberto, que você trouxe, que coincide também, aí veio uma lembrança aqui dessa música que o Carlos trouxe, Eu Te Amo, e feito, né, a letra, se eu compreendi bem aqui, pelo Chico, mas musicado pelo Tom. E você traz no seu trabalho essa passagem, né, do Chico em relação à casa do Oscar, enfim, a toda a história envolvida, e ele fala assim: depois larguei a arquitetura e virei aprendiz de Tom Jobim. Quando minha música sai boa, penso que parece música do Tom Jobim. Música do Tom Jobim, na minha cabeça, é casa do Oscar. Então, essa transicionalidade, né? Então, ele juntou aí a arquitetura, juntou o tom do Tom Jobim, e com essa bela parceria nasce Eu Te Amo, né? E talvez, Carlos, ou colegas, né, poder falar eu te amo e poder falar eu me amo no sentido de um processo analítico bem sucedido nos diferentes tons que temos, tanto musicais como de cores, poder habitar em si de uma forma mais, com uma arquitetura mais sentida, né? de poder de poder ser quem se é, com a liberdade criativa.
E nisso, o Carlos, você citou o Ferenczi, né? E o Ah, Ferenczi foi um clínico de buscar nas mais profundezas e nos não saberes que eu estou dizendo dessa relação, e partindo aí, né? Adentrando. E um dos pontos principais que o Ferenczi traz é exatamente essa, a análise do analista, que somos os instrumentos nesse processo dessa dupla aqui com cada paciente que temos. E cada paciente que temos é uma música própria que nasce, né? Aliás, a teoria surge da clínica, né? E temos aí o Freud já assinalando, quando ele sai. Carlos, vê se você lembra desse momento, se puder complementar, agradeço, que o Mahler que você trouxe, né? O Mahler chegou para uma sessão, ele estava. Ele não conseguia deitar, ele estava, né, maníaco, impaciente para lá e para cá. Aí ele diz para Freud: Não, eu não aguento ficar aqui hoje. Abre a porta e sai. E o que Freud faz? O segue. E vai caminhar aí pelo bosque com ele, e aí foi a sessão acontecida. Muito e, lindo esse momento clínico. e complementa para o Mahler que, em vez de fazer análise, ele continuasse a compor as sinfonias dele, Maravilha. que eram elaboração inconsciente, né? O Mahler, a obra do Mahler é a elaboração de uma culpabilidade desde criança na história dele. Muito lindo. E aí vem o que você, né, nas suas aulas de literatura, nos seminários, que você menciona hora ou outra, é aquele seminário que o Bion deu, né? Eu acho que foi em Paris, não me lembro o ano, quando ele Foi pergunta. o último seminário dele, em 1978, Hum, então, se você puder complementar aí, que eu acho que é, precioso isso. é que alguém pergunta a ele qual era. Estava falando sobre o consultório e o Bio interrompe e diz: Olha, eu prefiro não chamar o meu consultório de consultório. Eu prefiro chamar o meu consultório de ateliê. Acho lindo. E no ateliê, o psicanalista precisa escolher, além de ser analista, se ele é um poeta, se ele é um escultor, se ele é um escritor, se ele é um pintor. Aí o cara na reunião falou: Mas, doutor Bio, e se ele não for escritor, pintor, literato, escultor, etc., se ele não for um artista? Aí o Bio, naquela fleuma britânica, diz: ele está no lugar errado. A psicanálise não encerra nem contém todo o saber sobre a obra humana. A psicanálise é um vértice do conhecimento da realidade psíquica. Essa é uma grande contribuição do Bio. Por isso que ele cria os três vértices de observação psicanalítica, né? O vértice filosófico, científico, o vértice estético-artístico e o vértice místico-religioso. E ele diz: ai dos analistas que não
caminharem por esses vértices, porque eles só vão psicanalizar, entre aspas. Hum. Alguém mais Bom, eu não sei se a gostaria? gente está no fim, Não, temos porque ainda um pouquinho mais. Temos 20. então eu tenho um poema para falar para vocês depois no fim. Pois se você quiser falar agora, que talvez dê aí, né? Surja algum fio para a gente continuar. É um poema dentro desse assunto que nós estamos falando. Eu estou tendo a ousadia de estar praticamente terminado de escrever o meu primeiro livro de poemas, e Oh, que não de, boa e, notícia! e não de prosa. Uhum. E um dos últimos poemas que eu escrevi cabe naquilo que nós estamos conversando agora. O título do meu livro é O Inconsciente Versando. No café, o líquido dos teus olhos tinha aroma de açúcar. Tua pele, envoltório do teu corpo, de bailarina. Teus dedos afinam com o tocar as teclas de um piano Steinway. Tua voz, sons dissonantes e dissonantes. Depois da paixão, o anjo anunciou o porvir de uma esperança. O que se quer de uma pessoa é esperar que haja com ele outra pessoa. Que lindo, Carlos. Que lindo. E o que você acha? O que vocês acham? Esse último verso do seu poema me fez lembrar, voltar para o nosso ateliê. Se ao É, final de um processo puder falar, sair assim, é exitoso. E o começo, que bom que você trouxe final, me fez lembrar. Tomara que dê para vocês escutarem. Eu vou tirar o microfone aqui. Da sua amante querida, Carlos, Clarice Lispector. Alberto, eu acho que transita aí pelo Chico também e com o Tom. Vamos ver se dá. Eu mal entrei em mim e, assustada, já quero sair. Eu descubro que estou além da voracidade. Sou um ímpeto partido no meio. Mas de vez em quando eu vou para um impessoal hotel, sozinho, sem nada o que fazer, para ficar nua e sem função. Pensar é ter função. Ao pensar verdadeiramente, eu me esvazio. Então eu vou para o meu castelo. Vou à minha preciosa solidão, ao recolhimento. Estou toda desconjuntada, mas já começo a perceber um brilho no ar. É da Clarice Lispector.
Só que eu não sei dizer de qual livro. Passou na minha cabeça Água Viva. O que você acha, Pode Carlos? ser, pode ser. Se- A Clarice tem uns poemas, mas eu nunca encontrei esse livro de poemas. Hum, Ele está na internet e eu desconfio que tem alguns que é blefe, sabe? Mas eu estou procurando. uhum. Agora você veja o que é a descrição de uma mulher, e eu sou suspeito para falar, de uma mulher que a vida toda teve um recurso próprio, como dizia o meu querido supervisor, amigo, irmão, que semana passada eu chorei muito a morte dele, o Antônio Sapienza. A Clarice talvez seja um exemplo mais brilhantes do que o Bio, no Cogitation, diz o seguinte, que a base da saúde mental está na capacidade de ter a consciência, a paciência de viver a posição esquizoparanoide sem enlouquecer. Essa fala é de alguém que elabora, e ela sempre elaborou a posição esquizoparanoide. É uma desorganização, e a paixão segundo GH é a prova disso, né? Para eu precisar encontrar comigo, eu preciso me desorganizar. E é um risco que eu corro. Hum. Mas a minha desorganização anterior não cabe mais dentro de mim. E eu não suporto. E por isso eu quero entregar a alguém. Isso é o que os pacientes pedem para nós. Essa Hum. mulher é uma analista rebelde, selvagem. Que bom, porque aí não fica em dogmas, É, né? exato. Em Tem uma dogma. frase da Clarice que define muito coisas que o Alberto falou e que o Chico fala. É uma frase de impacto. A minha alma ficou muito mais leve quando eu troquei o destino pela probabilidade. Agora haja coragem para fazer isso. Porque a gente quer ser destinado, né? E pôr a culpa em quem destinou a gente. E não se responsabilizar por fazer a própria caminhada, né? E aí o complemento da Clarice é o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, Hum. que termina dizendo, no fundo, o diabo sou eu. E a gente tem que tomar conta do diabo. Tudo é uma alquimia, não é? Tem um livro da Clarice, posso falar nisso um pouquinho? Sim, sim. Que inicialmente eran publicados no Jornal do Brasil, no Caderno B, em 71, em 1971. E agora teve aqui uma Hum, desenhadora que convirtió em livrinho, não sei se você conhece essa aqui da Clarice, hum. de Natura Florum. Conheciam, não? Acho que aqui. Você aproximar um pouquinho mais, Ana. Aí, Ah, de natura
Florum. Flor. E aí, É. pensando no que Alberto apresentou, olha, ele escreve sobre as flores. E olha o que escreve sobre a rosa. É a flor feminina. Dá-se toda e tanto que para ela própria só resta alegria de se ter dado. Seu perfume é de um mistério feminino. Se profundamente aspirada, toca no fundo do coração e deixa o corpo todo perfumado. O modo dela se abrir em mulher é belíssimo. Suas pétalas têm um gosto bom na boca, é só experimentar. As vermelhas ou as príncipe negro são de grande sensualidade. As amarelas dão uma alarma alegre. As brancas são a paz. As cor-de-rosa são, em geral, mais carnudas e têm a cor por excelência. As alaranjadas são sexualmente atraentes. Ele faz essa questão do feminino e as flores. Fala de todas as flores. É bem pequenininho o livro. Dá para ver aí? Mas, Ana, não dizem que os grandes perfumes estão nos frascos pequenos? Então, aí é de uma sensibilidade grande, né? O que fizeram estes dois autores, agora a edição Helena Odriozola, foi ilustrá-lo. Pegar os poemas dela e os ilustram. Uhum. Assim. Sim. Então, está todo com os poemas dela de um lado e todo ilustrado. É muito interessante o jogo que ficou entre a pintura, o desenho, a poesia e, lógico, Clarice Lispector. Não tenho vontade de falar do feminino da Clarice aqui, na roça, através da roça, né? Como os poetas conseguem sonhar, né? E a gente faz seu próprio sonho. E aí, falando isso, Não sabia que ia até 10h30 agora, Nice. Eu fiquei fazendo uma ligação. não, mas aí um pouquinho, só que Ele para já está fechar. atrasada. Olha o título principal e o subtítulo que o Alberto deu. Bom, meu caro amigo, 80 anos de Chico Buarque. Agora o segundo, o título, o subtítulo. Um olhar pela psicanálise sobre a obra do poeta. Então, aproveitando também a viagem que o Carlos também nos proporcionou, junto ao encontro com o Alberto, como o nosso ateliê, que nome feliz que o Bill deu, e eu gosto muito também do nosso ofício, o nosso ateliê, quanto transita, né, a música, poesia, né, filmes e tantas outras manifestações, porque há no humano essa sensibilidade, né, da criação e pode estar tão soterrado, né, e onde tudo começa e tudo começa em casa, e a possibilidade de fazer essa viagem a dois, né? O paciente ou analisando com o seu analista, sua analista, e dessa viagem poder trazer uma bagagem transformada, muitas coisas deixadas, outras ressignificadas e novas roupagens, como você, Carlos, trouxe. Então,
Só tenho a agradecer, temos aqui né, o Senap, a equipe do Senap, por essa bela parceria e partitura que vocês dois, né, nos possibilitaram. Alguém gostaria de falar para poder finalizar? Eu, particularmente, mais uma vez, queria agradecer, Nise, a oportunidade, a todos que participaram, especialmente, mais uma vez, aí ao Carlos, que a gente ainda tem a fortuna, né, de além de poder tê-lo em eventos como esse, aqui dividindo a inteligência e a sensibilidade dele com a gente, também fazer o percurso da nossa formação com ele lá em alguns módulos, em alguns seminários que ele comanda lá conosco, né? Em que ele bate sempre traz muito esse olhar da literatura para a gente, sempre nos faz muito respeitar, obviamente, com a observância da técnica e o conhecimento da técnica, mas, sobretudo, observar que a clínica vai muito além disso, né? Que ali nós temos um ser humano com todas as suas subjetividades que não se pode resumir aí para no desfecho aqui. Eu queria inclusive resgatar aí, eu botei uma entrevista que a Clarice fez com o Chico lá atrás, né? Ele dizia que ela Sim. tinha por ele um olhar maternal. Ela dizia que ele tinha uma cara de pobre coitado, de menino pidão, de quem estava sempre pedindo alguma coisa. Ele dizia que achava que ela tinha por ele um amor de mãe, que queria acolher ali, e chegou a fazer uma entrevista com ele lá na revista Manchete, numa sessão que chamava Diálogos Possíveis com Clarice Lispector, né? E nessa coisa de a gente não resumir o humano, né, e não limitar, especialmente nessa nossa jornada, o nosso percurso a uma técnica seca e crua. Eu encerro aqui com a frase dela, em que ela diz: não me posso resumir, porque não se pode somar uma cadeira e duas maçãs. Eu sou uma cadeira e duas maçãs e não me somo. Obrigado mais uma vez. Que lindo. Então, Bom, eu queria agradecer a todos vocês e ao Alberto, particularmente, de me proporcionar falar dessas coisas que eu ando pensando, estudando, desenvolvendo. E como proposta e como um desafio, eu estou relendo, né, e estou escrevendo eu estou escrevendo um livro sobre a Clarice, né, sobre a contribuição da Clarice aos psicanalistas. E o oitavo volume, o oitavo capítulo, está sendo dedicado ao silêncio, que é um tema que está em Água Viva e que a Anise falou aí, eu me lembrei automaticamente. A maior frustração da Clarice era ter que escrever, por incrível que pareça, porque ela não queria escrever, ela queria ouvir a expressão mais legítima do ser humano antes da escrita, a música. que lindo. Uhum. Que Muito bela, obrigado. que belo fechamento, Carlos. E olha, você falou do o oitavo volume, o oitavo capítulo. Capítulo. Então vai vir aí tantos outros livros também. E a maneira que eu tenho para agradecer a todos vocês, né, a começar aí com a comissão de frente de vocês dois e a todos vocês. Eu só posso agradecer assim, ó. Muito obrigada por essa bela roda de conversa. Eu acho que, bom, ou pelo menos desejo, eu acho que talvez muita gente vá sonhar. E tem algo, vocês devem estar vendo, é a Kátia Rosenberg. Kátia, você com a sua foto, se for,
o tempo todo, ao olhar, me vinha Virginia Woolf. Wolf, exatamente. Não está aparecendo? Tá, tá. Então, se você, Kátia, puder aparecer ao vivo, vai ser ótimo. Se não, nos deixa com a sua imagem da Virginia Woolf. Isso que é superpor, né? Então, olha, muito obrigada, uma boa noite a todos vocês e obrigada, querida equipe do Senap, né? One for Tá all, bom. all for one.